Você sabia que comer uma cereja fora da estação já é o suficiente para mudar os seus fenótipos? Ou seja, induzir mudanças físicas e fisiológicas? A cereja pode te deixar mais inflamado, mais obeso e com genes ativados para o acúmulo de gordura. O que era bom, fora do tempo, pode se tornar um ruído. Isso é cronobiologia. A cereja é só um marcador epigenético. Ela sinaliza um complemento para o ambiente em que você vive. Agora, imagina o que fazem multiprocessados que não passam por cronobiologia. Whey protein, creatina, pré-treino, dentre outras mercadorias em gôndolas do supermercado. Tomados todo santo dia, em qualquer estação, sem sol, sem tempo, sem pulso, sem informação. Você está comendo uma comida extraterrestre tentando sobreviver na Terra. E é por isso que o seu corpo está entrando em colapso. Um estudo publicado mostrou que comer cereja fora da estação altera a expressão gênica do tecido adiposo branco e o torna mais propenso à obesidade. Por quê? Porque as frutas, assim como as plantas, respondem ao ambiente da terra, ao campo. Luz, temperatura, umidade, estresse do solo, estação do ano, ciclo de chuva, magnetismo. Essas mudanças são a tradução viva do lugar onde você mora. Isso se chama xenohormese. A planta produz moléculas secundárias de acordo com o ambiente. E você, ao comer essa planta, capta a assinatura bioquímica do tempo naquele lugar. Normalmente, ela complementa o que o seu corpo precisa para aguentar a altitude, latitude, temperatura, incidência de luz deste local em que você mora. Mas se você come essa planta que não está nascendo no ciclo normal dela, que ela nasceria ou seria produzida, ou ela vem de outro país, ou nasceu num sistema artificial. Você está ingerindo uma assinatura errada. Ou pior, algo que nem assinatura tem, criado em laboratório. Um pulso falso. Você dessintoniza o seu relógio biológico. Você já sabe, cada órgão do teu corpo tem um relógio biológico que sincroniza os seus órgãos com o cérebro e o cérebro com a Terra. Você já sabe, cada órgão do seu corpo tem um relógio biológico sincronizado com um núcleo no cérebro e que sincroniza com a Terra. Agora pensa comigo. Se uma cereja fora de época já causa isso, o que fazem os suplementos isolados? Ou os alimentos multiprocessados? Empurrados como se fossem neutros. Eles não têm tempo, não têm sol, não têm estação. São moléculas sem campo. E o corpo? O corpo se desorganiza tentando traduzir os sinais sem origem. É como colocar um CD para rodar no Spotify. O corpo não ouve. E quando consegue, é como uma TV fora do ar. Não capta o sinal. E responde com defesa, inflamação, resistência. Você pode até brigar comigo dizendo que toma e te faz bem. Mas se olharmos para as doenças crônicas, para a ausência de resolução e o aumento exponencial dos diagnósticos, acho que a verdade desse estudo começa a se tornar mais cristalina. Vamos mais fundo agora. Você sabia que o açúcar no sangue foi uma adaptação evolutiva da espécie humana? Sim. Segundo estudos, o ser humano surgiu na África. E quando migrou para o norte, onde o frio era letal, o corpo precisou evitar que o sangue congelasse. E o açúcar apareceu como estratégia natural, uma evolução, um anticoagulante biológico. Mais uma quebra de paradigma para quem acredita que o corpo é falho e que ele só evolui com algo sintético. Mas olha o que aconteceu. A modernidade apagou o inverno. Hoje vivemos quente. Não temos mais ciclos reais.
Não passamos fome, não sentimos frio de verdade. Antes que você diga, mas tem geada no sul. Sim, mas a gente tem aquecedor, roupa térmica e no verão ar-condicionado. Desaprendemos a viver os climas da terra. Desaprendemos a viver com a terra. E antes de reclamar das regras, quem as fez não fui eu, foi a mãe natureza. Por mais esperto que seja o Homo sapiens, ele ainda é um animal da natureza. No ciclo natural, antes do inverno, vem a bonança, porque o inverno é escassez. Mas hoje não vem mais escassez. Você compra tudo na gôndola do supermercado. E mesmo assim, comemos como se fôssemos enfrentar o frio da Sibéria amanhã. Mas o inverno nunca vem. Comemos açúcar o ano inteiro, farinha, ultra, whey, shake, açúcar escondido em cápsulas, barrinhas e isotônicos. E aí o corpo faz o quê? Ativa a estratégia de inverno, desacelera o metabolismo, armazena gordura e entra em resistência à insulina. Você está vivendo um verão eterno com o metabolismo de inverno. Esse é o terreno perfeito para as doenças modernas. Diabetes, obesidade, Alzheimer, dentre outras mais graves. Agora pensa no Brasil. Aqui não existe inverno real, nem neve, nem congelamento, nem escassez extrema. Nós vivemos comendo como se fôssemos hibernar. Enquanto isso, a terra oferece laranja, mexerica, frutas ricas em vitamina C, água e compostos voláteis, exatamente quando o pulmão precisa mais dessas defesas, no nosso inverno. É o planeta oferecendo cura viva na hora certa, no lugar que você vive. Mas a gente responde com pós-suplementar. E o que acontece com um corpo que não escuta o tempo? Ele perde o compasso entre os relógios biológicos dos órgãos, o cérebro e o lugar aonde você vive. E na tentativa de entender e te preservar, o corpo cria doença. O estudo em questão mostrou que mudanças sazonais afetam massa de gordura, atividade física e concentração hormonal ao longo do ano. Isso é regulado por um relógio molecular, que é o que eu estou falando. Um conjunto de loops autorregulatórios no núcleo supraquiasmático no seu cérebro. Isso sincroniza o metabolismo com o ciclo de claro e escuro de onde você vive e antecipa a próxima estação, se você vivesse a Terra. Mas o tempo de ingestão de alimentos, as dietas ricas em gordura e o uso crônico de suplementos, tudo isso interrompe os relógios moleculares e impede o corpo de se adaptar ao que vem, quando feitos na hora e de forma errada. Resultado? Doenças. O próprio estudo com a cereja mostrou que consumir a fruta cerejinha fora do fotoperíodo em que o animal está aclimatado naquela região gera um sinal falso. Ou seja, a cereja fora de estação gera um sinal falso. O corpo se prepara para outra estação, outra luz, outro campo. E isso aumenta o risco de obesidade por desincronização do relógio molecular. Agora imagine um alimento criado no chão de fábrica, sobre luz artificial, com corante, conservante e o umami sintético para hackear seu prazer e te fazer comer mais. Imaginou? Comenta aqui embaixo, lá no fundo, você sente falta de viver da terra e não só na terra? Porque tem gente voltando e você pode ser um deles. Isso aqui não é sobre pureza. Não é sobre nunca mais tomar vinho, nem sobre nunca mais comer nada processado, nem sobre nunca mais suplementar quando necessário. É sobre não tornar o sintético rotina. É sobre não cair na ideia de que o corpo não vive sem algo fora de uma fábrica, sem ser sintético. É sobre coerência, é sobre saber quando parar. E mais ainda, quando comer o que o campo te oferece. O colapso não vem da exceção,
vem do corpo que nunca mais escutou o tempo. A doença não começa na Coca-Cola. Começa quando você acredita que a Terra não tem mais nada para te oferecer. Porque no final, a sua saúde não depende de fórmula, depende de coerência com o pulso do planeta Terra. Se esse vídeo despertou algo em você, e se você sentiu que tem algo muito errado na forma como estamos comendo, vivendo e adoecendo, então se inscreva no canal. A gente fala disso toda semana, mas com outra escuta, com outra roupagem. E se quiser ir mais fundo nesse pulso, eu estou escrevendo um livro chamado Relógios Invisíveis. Ele não ensina dieta, ele revela por que o tempo deixou de morar em seu corpo e como trazer ele de volta para você. Temos um grupo de aquecimento do livro. O link vai ficar no comentário fixado. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima!